Olá, minha gente! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na vida de um santo que ensina uma das lições, olha, mais profundas da nossa fé, a obediência. Mas calma, não é aquela obediência cega, sabe? É a expressão mais viva da nossa confiança em Deus. A história de Santo Amaro, na verdade, é um convite. Um convite para a gente descobrir a força milagrosa que mora num simples sim. E a gente já começa com essa frase que, nossa, resume toda a espiritualidade que vamos explorar juntos. Ela nos lembra de uma coisa fundamental. A nossa fé não é passiva, de jeito nenhum. Confiar é dar o primeiro passo. Obedecer é ganhar a força para atravessar o que vier pela frente. E se entregar de verdade, de corpo e alma, aí é que a gente abre a porta para o milagre de Deus acontecer na nossa vida. Vamos parar para pensar nisso um instante? Quantas vezes a gente fica esperando, né? Esperando sinais grandiosos, intervenções assim espetaculares. Mas e se a chave para Deus agir na nossa história estiver escondida na simplicidade? Numa resposta fiel, num sim que a gente dá no dia a dia, sem ninguém ver? Pois é exatamente essa a promessa. A história de Santo Amaro, lá do século VI, pode parecer uma coisa antiga, distante, mas não é. É como um espelho para as nossas próprias tempestades, sabe? Para os nossos medos, para aquelas águas turbulentas que vira e mexe e a gente tem que atravessar. Santo Amaro, ele nos mostra o caminho. Então vamos lá, vamos fundo nisso. Para a gente entender o milagre, a gente precisa primeiro entender a raiz dele. E a jornada de Santo Amaro começa justamente aí, na escola de São Bento. Um lugar onde a alma era moldada para uma coisa: aprender a confiar, mesmo antes de conseguir entender tudo. Olha que interessante. Naquela época, no século VI, entregar um filho para o mosteiro não era só garantir estudo, não. Era muito mais. Era um ato de consagração, de fé profunda. A família de Amaro sabia que a formação mais importante de todas, aquela que nos estrutura por dentro, é a que nos ensina a alinhar nossa vida com a vontade de Deus. E o que é fascinante na regra de São Bento é esse equilíbrio perfeito, sabe? Não era só regra pela regra. Cada coisinha ali, a oração, o trabalho, o silêncio, a escuta, a vida em comunidade, tudo isso tinha um único propósito: treinar o coração para escutar. Escutar a palavra de Deus, escutar o superior, escutar os irmãos, era na verdade um grande treinamento para a obediência do amor. E aqui, gente, está a primeira grande lição para nós. A santidade não é feita de um grande evento, de improviso. Não, Deus nos forma na paciência, na rotina, na fidelidade das pequenas coisas do dia a dia. Foi exatamente nessa escola da constância que o coração de Santo Amaro foi sendo preparado para o extraordinário que estava por vir. E agora a gente chega no momento mais conhecido, o grande evento da vida de Santo Amaro. Mas atenção, vamos olhar para isso não como um passe de mágica, tá? Mas como resultado, a consequência natural de uma vida inteira de escuta e de confiança. Imagina a cena, a urgência. Um dos monges, o jovem Plácido, está se afogando. Longe dali, São Bento está em oração e, em espírito, ele vê o perigo. Ele não pensa duas vezes. Dá uma ordem direta e que parece impossível para Amaro. Corre, vai salvar ele. E aqui a gente vê a diferença gritante. Qual seria a nossa reação? A reação humana, lógica. A gente ia hesitar, né? Como assim, correr sobre a água? Tá maluco? A gente ia calcular o risco, pedir explicação. Mas Amaro, não. Amaro escuta, confia e obedece. Naquele momento a fé dele foi mais alta que a razão. Então, o ponto-chave é exatamente este. O milagre não veio de Amaro, mas através dele. Entende a diferença? Não foi um superpoder que ele tinha. Foi a força de Deus que passou por ele por causa da sua obediência total, imediata. A fé se torna o canal para a graça de Deus agir no mundo. E isso tudo leva a gente para uma pergunta muito atual e que, às vezes, a gente entende tudo errado. Afinal, obedecer prende ou liberta? A vida de Santo Amaro dá uma resposta para isso que é, olha, radical e que pode transformar nosso jeito de ver as coisas. Para o nosso mundo de hoje, que bota a autonomia lá no topo, a resposta parece óbvia. Claro que obedecer é perder a liberdade. Mas a nossa fé, a espiritualidade cristã, ela nos convida a ir mais fundo. A gente precisa se perguntar: o que é ser livre de verdade? E aqui está a chave de tudo, pessoal. Obediência cristã não é se anular, deixar de ser quem a gente é. Pelo contrário, é alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, que nos criou e sabe o que é melhor para a gente. É isso que nos liberta da pior prisão que existe, a prisão do nosso próprio ego, dos nossos caprichos, dos nossos medos.
Essa é a grande verdade que a vida de Santo Amaro grita para nós. Ao obedecer, ele não se perdeu, ele se encontrou em Deus. E com a gente é a mesma coisa. Cada sim que a gente dá para Deus, por menor que pareça, é um passo para mais perto da nossa verdadeira identidade, da nossa liberdade mais autêntica. E uma vida de obediência fiel, ela não acaba em si mesma, sabe? Ela transborda, ela floresce, dá frutos, vira missão para o bem de todo mundo. E foi exatamente isso que aconteceu com Santo Amaro. Vamos ver. Olha só a dinâmica disso. Amaro não pediu para ir, ele não buscou ser líder de nada, ele foi enviado. A grande missão dele não nasceu de uma ambição pessoal, de um eu quero. Nasceu como um fruto maduro, no tempo certo, de uma longa caminhada de fidelidade e obediência lá no mosteiro. E isso, meus irmãos, é uma lei espiritual que vale para todos nós. Muitas vezes a gente quer fazer coisas grandiosas para Deus, né? Mas ele nos pede primeiro a fidelidade ali, no escondido, no dia a dia, no que ninguém vê. É nessa fidelidade que ele vai nos preparando, nos capacitando para as missões que ele sonhou para cada um de nós. Então, resumindo, o que a gente leva para a nossa vida hoje? Santo Amaro nos ensina que obedecer à palavra de Deus, de verdade, transforma a gente por dentro. Que obedecer à igreja, que é a nossa casa, gera comunhão, nos une. E, o mais importante talvez, que cada sim pequenininho do nosso dia a dia é um treino do coração para os grandes desafios da fé. No fim das contas, gente, tudo se resume a isso. Por que a gente obedece? Porque a gente ama. Simples assim. A obediência é o amor em ação, em gestos concretos. É amar a Deus mais do que a nossa própria vontade. É amar a nossa comunidade mais do que o nosso orgulho. É confiar de olhos fechados no caminho que Ele tem para nós. E eu quero terminar com uma pergunta. E não é da boca para fora, é um convite mesmo para a gente levar para a nossa oração. Onde é que Deus está nos chamando a obedecer hoje? Na nossa vida concreta. Lá na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade. Em qual decisão, pequena ou grande, Ele está nos convidando a confiar, a atravessar e a ver Ele agir. Que Santo Amaro nos inspire a dar com coragem o nosso sim.